Olá, eu sou a professora Regina e estamos hoje aqui para uma aula do 8º ano. E na aula de hoje nós vamos ver música popular brasileira, principais características e compositores. Música popular brasileira também é conhecida como MPB, só que a sigla ela vem um pouquinho depois que a música do Brasil começou a se formar. Então vamos lembrar, gente, que a música brasileira ela vai surgir da reunião, da importância dos vários povos que nos colonizaram, os seus ritmos, suas crenças, suas raízes foram trazidas para o Brasil pelos portugueses, pelos africanos, os indígenas que aqui estavam. Então, quando a gente entende música brasileira, é a música que vai ser um pouquinho de cada uma dessas culturas. Já a sigla MPB vai surgir apenas depois do golpe militar de 1964. Então, foi a música desenvolvida nesse período do século XX. E nós estamos falando da música brasileira, que está lá na época da colonização, quando ela começa a se elaborar, a se consolidar, já no século XV, século XVI. Nessa época da ditadura, a MPB, essa sigla MPB, ela vai resultar das músicas que fizeram sucesso, tanto no rádio quanto na TV, independente do posicionamento do regime militar. Vamos lembrar que a TV no Brasil chega na década de 50, 1950 chega a TV. Não tinha programa todos os dias, nem o dia todo, mas aquilo que ia no ar fazia parte, das programações que iam ao ar eram os festivais de música. Então, o que foi feito de sucesso nessa época foi considerada MPB. A chegada do português colonizador no Brasil vai trazer um incremento para a sonoridade brasileira. Vamos lembrar que os índios que aqui estavam, eles tinham instrumentos de sopro e instrumentos de corda. E o sopro e percussão, corda não. Corda veio justamente com esse português, com esse colonizador branco. Ele trouxe o violão, a viola, o cavaquinho e outros instrumentos de percussão também, como tambores e pandeiros. E isso tudo vai acabar gerando aquilo que é a identidade do Brasil, que é o samba. São instrumentos bem peculiares do samba. Somente no século XVII, gente, que os instrumentos mais elaborados, instrumentos harmônicos, como o piano, por exemplo, foram trazidos para o Brasil. Só que é um instrumento caro, nem todos sabiam tocar e nem todos podiam adquirir esse instrumento. Então, esses instrumentos foram chegando aos poucos e foram fazendo parte da música brasileira. No início da nossa colonização, a música foi muito usada, gente, para catequizar o índio. Os padres jesuítas usaram a música como um instrumento para ensinar o índio a religião cristã, a religião, a evangelização, a pregação desse evangelho. E o padre José de Anchieta é um nome muito importante e ele musicou muitas letras, muitas peças, muitos autos, justamente para ensinar esse índio, E nós temos que lembrar também que juntamente com essa catequese dos índios, quando chegam os africanos, muitos ritmos, são associados e são incorporados. Então, gente, alguns instrumentos de percussão que vão fazer parte da identidade do samba, como eu falei, nós temos a cuíca, o reco-reco, o pandeiro e o tambor. Observe comigo nesse slide alguns desses instrumentos. Temos o pandeiro, o tamborim, o atabaque, o reco-reco e a cuíca. São todos instrumentos de percussão que você bate ou raspa ou tem que bater com as mãos ou com uma baqueta. E em 1800, já no iniciozinho do século XIX, a influência trazida do lundu, da moda portuguesa, vão originar ritmos brasileiros como a modinha, o lundu, e muitos artistas dessa época, como o padre José Maurício Nunes, Francisco Manuel da Silva, Cândido Inácio da Silva, são compositores importantes desse período da colonização. Nós estamos falando do início do século XIX, quando as cidades já estão reunidas e a música brasileira já está ganhando um corpo, E aí vão surgir ritmos como a polca, o maxixe, o choro, que vai ser importante para a MPB que nós comentamos e também para a bossa nova.
E no ano, gente, de 1870 foi o ponto de partida do choro e vai notabilizar a artista, né, instrumentista Chiquinha Gonzaga, que em 1899 forma a primeira marchinha de carnaval Ó Abre Alas. E essa artista ela foi reconhecida por uma lei federal, número 12.624, e vai instituir, no dia 17 de outubro, o Dia da Música Popular Brasileira. Essa data também é data de aniversário dessa artista. E outros artistas vão se inspirar em Chiquinha Gonzaga, como Anacleto Medeiros, Irineu Almeida e o famoso Pixinguinha. Vamos acompanhar comigo aqui nesse slide que eu falo do movimento chamado MPB, dessa sigla. E aí eu digo que ele vem na década de 60, como eu já tinha falado anteriormente, é considerado um período de muita evolução na música brasileira e junto com esse MPB surge o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo de raiz, a moda de viola, o baião nordestino, o rock, entre outros. Então, esse conjunto de música vai ser um marco da indústria nacional, né? A música vai proliferar e grandes intérpretes, grave esses nomes, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, passaram a constar e a partir da MPB, eles são a referência. E eu falei para vocês que essa MPB está na década de 60 com o golpe militar. E esses artistas, eles vão contestar esse regime militar, né? O regime militar vai restringir os direitos, a liberdade, e eles então vão falar sobre essa liberdade, sobre o direito, sobre as questões sociais, questões políticas, o que estava acontecendo na sociedade. Vamos lembrar um pouquinho antes, nós temos a bossa nova. A bossa nova ela vai originar do samba. O samba, no início, ele era mal visto, porque o samba ele tem uma identidade com os africanos, né? E ele era mal visto no início, né? Nas primeiras décadas do século XX. As pessoas que tocavam samba eram tidas como vagabundos, estão no meio da rua, e era meio que proibido. Já a elite carioca, nessa época da década de 50, vai pegar esse samba e vai tornar um samba junto com o choro, algo assim mais da malemolência do carioca, e vai surgir a bossa nova, que é um ritmo mais descontraído, um ritmo mais suave. Nós temos aí Tom Jobim, nós temos aqui, eu quero mostrar para vocês nesse slide, João Gilberto, que também é símbolo desse movimento da bossa nova. Ele está nessa foto com a sua filha numa apresentação. Em 1958 ele vai lançar um compacto. Então todos esses movimentos, gente, da bossa nova, que depois vai originar a MPB, são movimentos super importantes. Eu quero que você acompanhe comigo algumas características básicas da bossa nova. Eu tenho aqui um tom coloquial de voz, temas do cotidiano, voz baixa, quase com sussurros, harmonia do samba, invenções melódicas do jazz, e uma das músicas que consagrou, né, a MPB, ou melhor, a bossa nova, né, ainda foi o quê? Garota de Ipanema, que foi composta por Vinícius de Moraes e Carlos Antônio Jobim. E nós vamos ouvir um pouquinho dessa música. Vamos lá? Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também
passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Muito lindo, né, gente? Eu aconselho vocês a baixar essa música e ouvir e se deliciar com essa letra. E nós queremos falar ainda um pouquinho sobre a questão da MPB na década de 1960, com o golpe militar. O golpe de 64, gente, ele trouxe muitas restrições para os artistas, principalmente quando foi institucionalizado o ato institucional chamado 5, número 5, que é o AI-5. Esse ato, gente, proibiu as pessoas de se manifestarem e foi criado censores, pessoas que tinham o poder nas mãos de decidir o que podia e o que não podia ir ao ar, na TV, nas peças teatrais, na rádio. Então, os artistas eles foram reprimidos porque eles faziam as suas letras querendo falar sobre a população, sobre os problemas que estavam acontecendo, e eles eram vetados, as suas obras eram vetadas e muitos artistas foram exilados, outros foram mortos, muitos foram presos, torturados, justamente por conta desse regime militar. Mas nós temos uma representação muito grande, né, de artistas que conseguiram driblar, né, essa repressão. E eles conseguiram fazendo isso com metáforas nas letras das suas músicas. E um desses símbolos é a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Na verdade, é um cálice, só que esse cálice é cálice. Feche a sua boca, não fale, você não pode falar. Vamos ouvir também um pouquinho dessa música. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Da boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Gente, essa também é outra música que vale a pena você ouvir. Na aula você vai encontrar no portal Eduque. Boas aulas para você, bons estudos, até a próxima e muito obrigada.